Bom dia, meninos e meninos, senhoras e senhores, outros heterônimos. Eu não sei o que falar mais na abertura. Eu tô sem graça. Olá, gente. Meu nome é Pedro Fuscaldo, sou professor de literatura. Tô morrendo de vergonha porque eu tenho muita plateia pra gravar isso aqui hoje. Oi! Hoje vou falar sobre gêneros literários. Pega a coca pra nós. Você tá fazendo isso de propósito, porque você sabe que eu vou editar. Você tá se vingando no podcast. São 3 gêneros literários. Um deles acaba morrendo, acaba surgindo um lugar que se subdivide em vários outros. O Aristóteles, na época dele, quando ele vai montar a teoria literária dele, ele se baseia na produção que era feita na Grécia Antiga. A produção que era feita na Grécia Antiga era feita toda na base de versos. Então, apesar de hoje você ter os gêneros literários muito bem definidos, cada um com a sua forma específica, eu vou me basear nessa definição do Aristóteles porque ela traz mais informações do que aquelas que a gente costuma ter. São 3 gêneros de início: a lírica, épica e o drama. No caso da lírica, ela surge por conta do Orfeu. Os deuses se calaram. Os pássaros pararam de cantar. E as estrelas se apagaram em meio a essa doce embriaguez. É um poeta da mitologia grega e ele trabalha basicamente com a lira. Daí você tem, por conta do instrumento lira, você tem o nome lírica. Ou seja, uma das primeiras características que pega é que a lírica ela era acompanhada por um instrumento musical. Além disso, eram textos curtos. Assim como os poemas atuais, eles são textos bastante curtos, não costumavam ser muito longos, para poder se recitar com a lira. Imagina só, a galera naquela época não fazia composição de faroeste caboclo, aquele inferno desgraçado que tem 9 lá vai cacetada minuto, e que aquele seu amigo pega volta e meia para tocar numa roda de violão quando não precisa de mais nada desse tipo. Tinha medo tal João Santo Cristo, era o que todos diziam quando ele se perdeu. Deixou pra trás todo mar. Além disso, você tem a subjetividade. A subjetividade é muito importante, porque são textos, a lírica, tratam de textos falando do mundo interior, do sentimento. Aquela bad que bate de vez em quando, aquele amor que te abandonou. Essas situações em que você acaba se envolvendo e acaba tendo que jogar para fora de alguma forma. Então você busca isso na lírica. E a partir disso, você tem o que a gente chama de eu poético ou eu lírico. É a entidade que fica ali no poema. Você não pode falar nunca que um poema tem um narrador. Se é poema, você tem um eu lírico. Tá? Narrador é uma coisa da narração. Dentro da poesia, é eu lírico. E além disso, a gente acaba tendo várias formas de poesia. Écloga, elegia, haiku, soneto, glosa. Glosa. É um bom nome, eu gosto. Eu gosto de glosar. E de haiku. Glosar e haiku. Adoro os dois. Drama. Drama é basicamente o texto teatral. Se tem diálogo, é drama, tá? Se tem diálogo, faz parte do gênero dramático. Não confunda gênero dramático com fazer drama. Muito aluno costuma confundir isso na hora de falar do gênero dramático, falando que são textos que são exagerados em termos de sentimento. Não. Quando a gente diz fazer drama, é quando aquela sua amiga começa a falar demais sobre os problemas da vida dela. O meu namorado, ele está me traindo com League of Legends. Você sabe que a minha vida é muito pior que a sua. Esses dias eu acordei às 5 horas da manhã. Não, eu acordei às 4 da manhã. Tenho dor de cabeça, tenho câncer. Isso é fazer drama. Texto dramático não é a mesma coisa que fazer drama. O texto dramático ele não se baseia necessariamente em sentimentos. Você tem a diferenciação entre 2 subgêneros, a tragédia e a comédia. A tragédia acaba em morte e a comédia em casamento. A tragédia é sobre nobres, deuses, pessoas que eles se espelham, e a comédia é sobre povão. E geralmente vai trazer uma crítica aos costumes da época e coisas assim do tipo. Enquanto que a tragédia vai falar de sentimentos, de valores mais elevados. Na Idade Média, você tem outras 2 subdivisões que joga a tragédia e a comédia de um lado, pro lado, e você tem a farsa e o alto. A farsa, no caso, é a mesma coisa que a comédia, e o alto, ele tem um cunho mais religioso. Dá um pedaço desse pau lá. Agora vamos falar do gênero épico. Oh, ficou bom. Evidente.
O épico é o gênero que morreu, ele não existe mais, ele deu lugar ao gênero narrativo, e ele também é um poema, só que diferentemente do lírico, ele é um poema grande, que fala de valores exteriores e não vai ter acompanhamento musical. Esses valores exteriores são valores coletivos, são valores além do eu lírico. O épico também vai falar sobre homens superiores. Então as histórias épicas, elas são sobre deuses, nobres, heróis, que vão lutar guerras imensas. Então você pega a Ilíada, a Odisseia, as Lusíadas, são sempre textos que são grandiosos, trabalham com algum valor exterior e que mostram como algumas coisas devem funcionar. Na Ilíada, por exemplo, ela fala sobre a fúria de Aquiles, de como a fúria de uma pessoa pode destruir uma civilização, que no caso foi Troia. Na Odisseia, você tem um canto em homenagem à capacidade intelectual do Odisseu. Na Eneida, você vai ter um código de moralidade do romano. Nos Lusíadas, é a forma que o português perfeito deveria ser. O épico também é dividido em cinco etapas, 3 obrigatórias, 2 facultativas. Proposição, invocação, oferecimento, narração e epílogo. A proposição, você fala sobre o que vai ser o épico. A invocação, que é você invocando uma musa. Oferecimento, em que você oferece para alguém, para uma pessoa importante, geralmente um nobre que financiou a tua obra na época. A narração, que é a história propriamente dita. E o epílogo, que é você contando um pós tudo que aconteceu. O que a gente chama de épico hoje em dia, se você for perceber bem, for reparar bem, são filmes ou livros que são grandiosos, tem narrativas grandiosas. Eu não estou falando aqui de Crepúsculo, tá? Aquele final de Crepúsculo não é nem um pouco épico. Eu estou falando aqui de Senhor dos Anéis, 2001, Odisseia no Espaço. Aí o épico morre e você tem o início do gênero narrativo. É uma narração, é contar alguma coisa que está acontecendo. O primeiro e mais comum deles é o romance. Aqui vale um parêntese. Romance, quando eu falo romance, eu não estou me referindo à história de amor. Quando o romance é popularizado, é justamente quando o gênero narrativo surge, que é durante o romantismo. É uma escola literária, é um período literário que trabalha basicamente com histórias de amor. Daí o significado da palavra romântico ser associado com amores e tudo mais. Só que romance também é associado com amor porque tinha muito romance publicado durante o romantismo. Então não é pleonasmo você dizer que um romance é romântico. Você pode dizer que um romance é romântico. É uma das subdivisões do romance. O romance pode ser épico, o romance pode ser policial, romance pode ser fantástico, tem vários tipos de romance. Qual que é o grande lance do romance? Geralmente ele vai trabalhar com vários temas e vai ter vários personagens muito bem construídos. Busca-se uma profundidade maior psicológica nos personagens e também para isso você vai ter uma variação de cenários e coisas assim do tipo. Claro que você vai ter romances que vão fugir dessa regra, nada na literatura é realmente exato, mas as principais características são essas. As tramas são complexas, elas são bem amarradas e elas são longas, demoram-se a resolver. Em oposição da novela, que vocês sabem do que eu estou falando, novela da Globo ou aquelas novelas mexicanas. Por que você está beijando a Alexandra? Você tem personagens que são rasos, o vilão é vilão porque ele é vilão, o mocinho é mocinho porque ele é mocinho. Você não tem nenhuma construção psicológica muito forte. E ao contrário do romance, que é mais baseado na psicologia do personagem, a novela é mais baseada na ação. É por isso que a novela ela tem plot twist o tempo todo. E é por isso que muita gente diz, e muita gente torce o nariz, que séries ou filmes que se baseiam muito em plot twist são ruins. Porque quanto mais plot twist, menos desenvolvimento de personagem você tem. E você lota a sua história de plot twist para prender o seu espectador. Plot twist não é sinônimo de trama complexa. Além disso, você tem o conto, que é um romance em miniatura, não vou nem prolongar muito, mas o conto ele é um romance mesmo em miniatura, ele é pequeno, vai ter desenvolvimento psicológico dos personagens muito forte e também vai ter uma trama simples. Em seguida você tem a fábula, que são personagens
antropomorfizados, animais agindo como homens. Sempre tem uma moralzinha no final, sempre tem uma intenção didática. Aliás, esse tipo de coisa está muito incomum, está muito em voga no Facebook. Nossa, eu odeio. Tipo, você tem um sapo que está numa panela cheia de água. Então, você começa a esquentar a panela, né, com água, e o sapo começa a ajustar a temperatura dele do corpo em relação à água fervendo, até que ele acaba morrendo fervido, porque ele não consegue perceber a hora exata de sair da panela. Portanto, aquilo que matou o sapo foi a incapacidade dele de perceber a hora certa de sair da panela. Não! É que nem eu dizer, apontar uma arma para tua cabeça, dar um tiro e dizer que o que te matou não foi eu dando tiro, foi você, a sua incapacidade de sair da frente da bala. Pare com isso. Se você é esse babaca que compartilha essas histórias vagabundas, pare, por favor. E a crônica, que é o que a gente tem o chamado grau zero da narrativa. Se você pega um romance, um conto, uma fábula, você tem o início, tem a apresentação do conflito, tem a resolução do conflito, que é o clímax, e aí você tem o final da história. Na crônica você tem o que a gente chama de grau zero da narrativa. Ela não tem esse clímax, ela não tem esse tipo de coisa. A crônica ela vai ser um relato pessoal, geralmente utilizado por jornalistas, para mostrar um sentimento ou uma observação particular sobre a vida cotidiana. Bom, e é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido sobre gêneros literários e a gente continua no próximo vídeo. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Eu gostaria que vocês curtissem, compartilhassem, mostrassem para a família, mostrassem para os amigos. Beijo, abraço, tchau.